Bom, falar do culto à Jurema Sagrada. O que é o culto à Jurema Sagrada? É fácil de falar porque eu cultuo a Jurema Sagrada, há 17 anos, para ser mais exato. Então eu conheço um pouco, sim. Quando eu digo um pouco é porque o culto à Jurema Sagrada é um culto muito misterioso, até para nós que cultuamos. Porque muitos ouvem dizer, o culto à Jurema Sagrada é um culto indígena, quando os portugueses começam a contar umas histórias que ninguém sabe se realmente foi dessa maneira. Mas porque os portugueses chegaram, os índios já cultuavam a Jurema Sagrada. Bom, tudo bem, beleza. Só que se falando de fatos, isso é uma realidade, você pode visitar algumas aldeias indígenas, vocês vão ver que algumas etnias, alguns índios, eles não cultuam a árvore Jurema Sagrada, eles não têm esse culto à Jurema Sagrada. Alguns nem cultuam nada. Você chega em algumas aldeias indígenas e lá não tem uma casa de reza. Quando a aldeia tem uma casa de reza é porque realmente eles cultuam sim alguma coisa ali. Mas muitas vezes não é a Jurema Sagrada. Eu sou prova viva disso, eu já visitei pouquíssimas, quase nada de aldeia, mas visitei sim, 2 ou 3 para ser mais exato, e nessas 3 que eu visitei, uma só tinha casa de reza, e lá eles cultuavam sim, eles tinham um culto, mas que não tinha nada a ver com o culto à Jurema Sagrada, era uma outra coisa, eles cultuavam a natureza, enfim. É bem difícil explicar aqui. Mas assim, o culto à Jurema Sagrada é um culto indígena sim, porque existem algumas etnias que cultuam e que consequentemente já deviam cultuar aí há centenas e centenas de anos. Então vai ver que realmente quando os portugueses chegaram já existia assim alguma etnia que cultuava. Então o culto à Jurema Sagrada é um culto indígena. Porém, o nosso culto à Jurema Sagrada, quando eu digo nosso, eu falo do povo branco, de nós, que não somos diretamente índios, mas carregamos sim um pouquinho ali, porque somos brasileiros, então acho que todo brasileiro ele carrega sim, nem que seja um pouquinho ali, uma gotinha de sangue indígena assim, em suas veias. Então, o nosso culto à Jurema Sagrada é um culto à ancestralidade. Muitos desses mestres aí que chamamos de mestres e mestras do catimbó, senhores e senhoras mestras, eles sim, muitos até são de nossa própria família, que por algum motivo eles passaram a vir aí. Claro que isso é raridade acontecer, de repente você tem um mestre que você trabalha com ele e ele ser de sua família, quem sabe era seu bisavô, tataravô, enfim, seja lá quem for, mas que de sua família teve alguma ligação. Mas o culto à Jurema Sagrada é um culto à ancestralidade sim. Todos esses guias espirituais, mestres e senhoras mestras que baixam no catimbó, eles viveram nesse pó, nesse chão, nessa terra, eles não são seres de outro mundo, eles viveram e hoje estão por aí em espírito a trabalhar nesse caminho espiritual, que é o culto à Jurema Sagrada. Então assim, o culto à Jurema Sagrada é um culto ancestral, é um culto a espírito, eu poderia dizer que é um culto a Egum, só que Egum não faz parte do nosso dialeto, muitos alunos candomblé, até porque acredito, posso estar enganado, que a palavra Egum seja uma palavra em Yorubá, posso estar enganado, não entendo, mas é de costume a gente ouvir, cultuamos Eguns, porque é de costume, muitos juremeiros são de candomblé. Então é muito comum, às vezes é só força do hábito mesmo ali, força de expressão de falar e usar a palavra Egum, para se falar de mestres e mestras e espíritos que baixam aí no catimbó. Mas nada mais é do que espíritos. Então, se são espíritos, tiveram sim uma vida, aqui carne, viveram nesse pó e morreram então por aí. Então, sim, é um culto ancestral. E é um culto indígena também, logicamente. Primeiramente, ele era um culto indígena, quando o homem branco se chorou, aquela coisa toda, e hoje nós cultuamos. Então, é isso. Acho que eu consegui explicar, ou pelo menos vocês conseguiram entender, ou vão conseguir, como funcionam reinados espirituais, diversos reinos aí que existem pelo mundo afora, dentro do catimbó Jurema,
mais uma vez, uma pergunta muito difícil e que eu não sou dono da verdade, mas eu vou dar minha opinião e falar sobre a maneira que eu acredito, ou pelo menos o que eu posso falar. Os reinados espirituais eu comparo muito com deixa eu vir agora na mente aqui, as colônias espirituais, né, lá do kardecismo, né, no que o pessoal do kardecismo, do espiritismo acredita que quando nós desencarnamos vamos lá para algumas colônias espirituais, né, que ficam fora do planeta e toda aquela coisa toda. Por outro lado, é só uma semelhançazinha. Eu acredito que os reinados espirituais são parecidos com essas tais colônias espirituais. Só que não estão em outro planeta não, estão por aqui mesmo, né? E eles estão espalhados aí pelo mundo. Não só no Nordeste, pelo menos assim eu acredito. Eles estão espalhados por aí, seja lá onde for, né? No plano espiritual, logicamente. Então, dentro de cada reinado, que seriam meio que as colônias espirituais lá do kardecismo, existe toda uma cidade ou várias cidades, né? Os reinados seriam meio que como os países, né? Ou de repente até como continentes, enfim, né? Mas eu diria que como países, para também não ser tão absurdo dessa maneira. Mas seriam como os países. E dentro dos países, o que é que tem? Cidades, né? Capitais, enfim. Então, dentro de um reinado espiritual, existem várias cidades, ou poucas cidades. Pode ser que um reinado tenha 3, 4 cidades, outro tenha 7, 8 e por aí vai. Então, é difícil dizermos quantas cidades, voltando agora para a questão de cidades, é porque uma coisa leva a outra. É difícil dizer quantas cidades espirituais existem dentro do culto à Jurema Sagrada. Né? Alguns acreditam que, se falando agora de reinado, existem 12 conhecidos, né? Pelo menos é o que falam por aí, é o que vários membros falam, enfim. E 12 está aí há muito tempo, né? Nunca foi para 13, 14, 15, enfim. Então existem aparentemente 12 reinados espirituais, né? Cada um deles ali com suas peculiaridades, enfim. E dentro dele existem as cidades, né? Como eu acredito que você iria me perguntar sobre cidades, né? Eu já liguei uma coisa a outra, porque é muito parecido. Por outro lado, a questão de cidade, eu meio que tenho uma tesezinha que é um pouco interessante, acredito eu, que quando falamos de cidades, não necessariamente eu acredito que essas cidades são espirituais de fato. Elas podem estar no meio termo ali, né? Nem no mundo material, nem no mundo espiritual. Por que eu digo isso? Porque é muito comum, né, nós adentrarmos a uma mata e em meio àquela mata existia um juremal ali. Diversas árvores de jurema em colônia, muita. Né? E nós sempre chamamos aquilo ali, aqui é a cidade da Jurema. Nós estamos adentrando a cidade da Jurema. Enfim, quando nós vamos em, por exemplo, uma cachoeira, um rio, né, aquilo ali é uma cidade, né? Então existem várias cidades, né? Então assim, às vezes acredito eu que a cidade espiritual está entre os dois mundos aí, diferente do reinado. Eu acredito que o reinado sim faz parte só do plano espiritual. Alguns juremeiros antigos a gente até vê alguns documentários que tem. Esqueci o nome do documentário agora, mas uma senhorinha fala que para conseguir enxergar um reinado espiritual é bem difícil, né? Nem todo mundo consegue, tem que ter uma boa vidência, enfim. É como se aquele reinado quisesse que você veja ele, aí sim, né? Mas é algo muito difícil. É difícil falar de reinado, é difícil falar de cidade espiritual, porque existem muitos. É um mistério, ninguém tem uma verdade absoluta ali para passar. Mas é isso aí, o que eu acho é mais ou menos. Bom, o que o catolicismo tem a ver com o culto à Jurema Sagrada? Para nós, brancos, né, que não somos índios, tem tudo a ver, tendo em vista que, como eu falei, o culto à Jurema Sagrada é um culto da ancestralidade. E muitos desses senhores e senhoras mestras eram devotos,
né, a Igreja Católica, eram devotos a algum santo, até porque o culto à Jurema Sagrada é algo muito nordestino, e o povo nordestino é um povo de muita fé, né? É um povo que acredita, né, no espiritual, né? Muitos têm ligação muito forte com alguns santos católicos, então eles eram devotos, né? E, enfim, e depois que se tornaram espíritos, continuaram com sua devoção, né, àqueles santos católicos, né? É mais ou menos isso. Agora, outras pessoas acreditam lá que, né, outras pessoas não, isso é meio até que histórico, né, onde fala que a árvore Jurema, que é uma acácia, né, ela sempre foi cultuada e venerada como sagrada, né, em vários países do mundo todo. Vocês podem dar uma pesquisadinha lá, a acácia, enfim. Então a acácia sempre foi cultuada em diversos países, por algum motivo, né? E a Jurema, que é a nossa acácia, a acácia nordestina, né? Ela também é cultuada por algum motivo aí, né? Enfim, e é isso, né? Então, assim, algumas pessoas acreditam, as mais devotas acreditam que em uma fuga, né, no Egito, Maria lá com o menino Jesus, né, meio que se escondeu ali embaixo de uma acácia, essa acácia tinha muito espinho, né, eles se arranharam, se cortaram muito ali se escondendo, né, e o sangue deles dois ali banhou aquela árvore sagrada, é mais ou menos isso. Então, por isso que ela se tornou sagrada. É claro que isso aí é a visão católica da coisa, né? Jamais a visão indígena do porquê essa árvore seria sagrada seria dessa maneira. Eles devem ter outra história para contar referente a isso, do porquê que ela é sagrada. Mas sobre a pergunta, sim, acredito que o catolicismo está ligado justamente porque diversos, né, centenas, talvez milhares de guias espirituais em vida cultuavam, né, ou eram devotos a algum santo católico, enfim, ou eram católicos mesmo, né, de fato, de fervoroso, né. E é isso, mas tem uma ligação muito forte, nós rezamos, né, a alguns santos católicos, né, Jesus Cristo, né, para tudo que a gente vai fazer, a gente pede permissão, canta, louva, reza, enfim, e fala, né, em Jesus Cristo, né, e em diversos santos católicos. Não existe Jurema, né, sem o catolicismo, se falando da nossa Jurema, da Jurema do homem branco. Eu não estou falando da Jurema que índios ainda cultuam por aí, alguns deles, né? Eu estou falando da realidade da coisa. Tem gente que prefere viver num mundo de fantasia, né? Onde diz que não, jamais meu culto à Jurema Sagrada vai cultuar santo católico porque eu cultuo uma Jurema indígena. É mentira. Você não tem como cultuar uma Jurema indígena se você cultua um senhor mestre. Se você cultua um senhor mestre, se ele incorpora, se ele vem, se ele bate o catimbó ali no seu terreiro, então a sua Jurema não é de pagelança, não é uma Jurema indígena, de fato, pura. Porque senão você só cultuava caboclo índio, né? E outras forças da natureza aí, alguns encantados, né? Então vamos viver a realidade. Sim, nossa Jurema tem total ligação com o católico. A Jurema é minha madrinha, Jesus é meu protetor. Estamos falando aí de Jesus Cristo, Jesus. Minha Santa Terezinha, menina de 12 anos. Mais uma vez falando de uma santa. Daí existem outros pontos cantados que falam sim, né, em diversos santos católicos, assim como Jesus Cristo, né? Então é isso, foi só para finalizar essa questão aí da ligação, né, do culto à Jurema Sagrada com o catolicismo. Por que nós usamos esses fios de conta com sementes, enfim? Bom, na verdade esses fios de contas, logicamente, eles servem para uma defesa, sim, espiritual,
Por outro lado, a realidade da coisa é que eles servem como uma maneira de demonstrar a patente, né? De demonstrar a antiguidade no caminho, de demonstrar um respeito maior, enfim. É como, eu acho que é mais isso mesmo, é como uma questão de patente ali. Aquele que começou, ele não tem nenhum, depois que se inicia, ele ganha um fiozinho lá, diferente. O tempo vai passando, aquele fio de conta, ele vai aumentando, ele vai mudando, né? É mais uma questão de impor a patente a alguém ali, né? Para diferenciar o novo discípulo do velho discípulo e por aí vai, né? Para demonstrar hierarquia, para aquela questão toda da patente mesmo. É para isso. O cachimbo é a arma do juremeiro. Eu costumo dizer que ele é a arma, ele é a espada do juremeiro, né? É uma arma que ela tanto consegue curar alguém, quanto ela consegue sim prejudicar alguém. Vai depender da índole daquele juremeiro, daquela pessoa que está utilizando isso aqui. Claro que não é apenas isso aqui, porque isso aqui nós encontramos em qualquer esquina por aí para se vender, né? Existe todo um conjunto do pensamento, né, do fumo que é utilizado aqui nele, né, da energia espiritual que é evocada para aquilo ali. Então não é só o cachimbo, é todo um conjunto, né? O maracá, que é isso aqui, além de ser um instrumento, né, um instrumento ali, né, para barulho, né, para alegrar ali, para quimbó, ele é de extrema importância. Eu acredito que ele seja meio que o escudo do juremeiro, né? Não só o escudo, mas como um instrumento, né, que ele consegue evocar aí guias espirituais, ele consegue buscar ao longe aquele guia espiritual. É como um chamado. Quando eu balanço isso aqui e canto um ponto, eu estou chamando, né, aquele guia espiritual. Eu quero que ele me ouça. Por outro lado, isso aqui serve também como nossa defesa. Já dizia uma cantiga lá, né, onde fala aqui: o meu tauari, minha pena de arara, meu tauari, o maracá na minha mão. O tauari é uma espécie de cigarro de palha, né? Muito utilizados por vaqueiros, né? Alguns vaqueiros usam muito, mas alguns índios em algumas regiões do país usam também o tauari no lugar do cachimbo, né? Então, meu tauari, minha pena de arara, meu tauari, o maracá na minha mão, meu tauari, pra que serve o maracá, meu tauari, pra ninguém me dominar. Já dizia um caboclo. Então, assim, além, né, tem várias funções, na verdade, além de fazer barulho, como muitos pensam que é só estar balançando e fazendo barulho. Mas isso aqui trabalha também em conjunto com o pensamento, firme naquele guia espiritual, naquela cidade, naquele reinado, para que você venha chamar aquele guia espiritual, evocar aquela energia, né, para trabalhar ali